Editorial. Há algum tempo atrás recebi uma bela história sobre o mercador de armas. 2 reis estavam para se enfrentar em batalha e seus exércitos estavam estacionados frente a frente. Mas um dos reis, de bom senso, resolveu conversar para estabelecer uma regra que seria uma trégua entre os 2 países. Um mercador de armas, sabendo do encontro, se escondeu atrás de uma pedra e quando a conversa entre os reis parecia caminhar bem, o mercador atirou num deles e o pau comeu entre os 2 exércitos, transformando o episódio numa carnificina. Um amigo perguntou ao mercador de armas por que ele fez aquilo. E ele respondeu: tenho que proteger o meu negócio. A revista Boca do Povo de ontem me fez lembrar muito dessa história pela denúncia que fez sobre o Detran e mais uma das atabalhoadas operações do GAECO, desta vez contra o órgão. Eis que a história do mercador de armas se repetiu em mais uma realidade cruenta. Estacionado de um lado, cuidando do Detran, estava um homem sério, inflexível e justo, cuidando dos interesses do órgão que lhe fora confiado pelo governo. Com eficiência administrativa e zelo com dinheiro público, aquele homem havia rescindido um contrato com a PSG Informática do João Roberto Bairdi, que cobrava 73 milhões para fazer gravames, que é dar ciência quando alguém financia carro, moto, caminhão, ônibus, etc., financiado. É preciso que aquele bem seja documentado, que está alienado fiduciariamente a uma instituição financeira, e quando é quitado, tira-se o gravame, liberando-o. Os 73 milhões que o Detran de Mato Grosso do Sul pagava à PSG Informática, uma verdadeira fortuna, haviam sido reduzidos para 19,3 milhões, ou seja, quase 4 vezes menos do que o órgão pagava para a PSG Informática do seu João Bairdi. Não se dando por vencido, Bairdi deve ter mexido os pauzinhos e o sindicato dos servidores do Detran aparece do nada com uma denúncia falsa de que a Secretaria de Administração estaria fazendo uma licitação fajuta e viciada, e em ata o sindicato disse até o nome da empresa que ganharia a licitação. Alguém provocou o GAECO com a denúncia e o órgão, acreditando estar com a denúncia quente nas mãos, preparou mais uma das suas operações cinematográficas e espalhafatosas. Invadiu o Detran, prendeu então o diretor-presidente, Dr. Gerson Claro, e mais algumas pessoas, e liberou para a imprensa o que seria um escândalo na administração daquele órgão, promovendo assim um massacre contra o então diretor-presidente. Tal como na história do vendedor de armas, que não queria paz para poder continuar vendendo as suas armas, nota-se aqui o interesse de alguém que não será difícil imaginar quem seja, em desmontar o esquema que estava funcionando, dando resultados para os usuários dos serviços e fazendo o Detran economizar mais de 50 milhões, que era o contrato com a PSG Informática do João Roberto Bairdi. Vejam, senhores,
A carnificina de mais uma operação atabalhoada, feita pelo Ministério Público Estadual, assim como já havia feito com outra operação, a Coffee Break, no passado, onde pessoas inocentes foram presas, humilhadas e tiveram seus nomes jogados na lama, na sarjeta, como se fossem os maiores facínoras existentes nesta capital. E quando tudo aquilo chegou ao crivo da justiça, a análise dos nossos desembargadores, constatou-se que a operação produziu 40 mil páginas de mentiras, folhas inservíveis por não conterem verdades. E elas acabaram no melhor estilo de que o papel aceita tudo, portanto, condenadas ao lixo. Dias atrás comentei o assunto de como aquelas pessoas que tiveram seu nome enxovalhado voltou à vida normal depois de terem sido estampados em programas noticiosos, em jornais, etc. Como? Voltando ao caso do Detran, derrubaram o ex-diretor-presidente com uma mentira. Divulgaram como se ele tivesse brincado com a seriedade administrativa do órgão, quando na verdade real condenaram o fato dele não querer pagar 73 milhões, mas o preço justo, que seria 19 milhões para que o serviço de gravame fosse feito. E a vida de Gerson Claro foi transformada num inferno. Da noite para o dia, ele passou a ser tratado como um bandido, como um homem corrupto, como um homem que não tinha estofo para cuidar da coisa pública, quando o que ele tinha feito era um bem para o órgão que dirigia e também para esta sociedade. E o governo do estado, fraco como é, ao invés de bater o pé, vir a público e defender o seu aliado, faz também um caminho inverso daquilo que seria necessário ter feito. Se recolhe e nomeia outro diretor-presidente para o órgão e dessa forma entra em cena o atual diretor do Detran, Roberto Rachioca. A meu ver, neófito em administração pública e dono de uma administração desastrosa, onde ele foi prefeito na cidade de Nova Andradina. Naquele caos gerado pela ação do GAECO, o contrato com a pirâmide acabou cancelado e o serviço de gravames continuou sendo cobrado dos proprietários de veículos financiados, só que não foram realizados, sendo que em 30 dias o gravame que não for feito perde o efeito e o Detran precisa devolver o dinheiro para os contribuintes e pelo Código de Defesa do Consumidor, devolução em dobro. Para se ter ideia do resultado da malfadada operação contra o Detran, hoje o órgão deve ter 100 mil donos de veículos que pagaram R$175 pelo serviço de gravame e que não foi feito. E digo isto com base em um ofício de novembro assinado pelo próprio Rachioca, confirmando que até naquele mês o Detran estava em atraso com 60 mil proprietários de veículos que pagaram pelo serviço que o órgão não teve condição de prestar. E pasme, passou de 30 dias, tudo o que foi contratado e não feito perde o efeito e o órgão precisa devolver o dinheiro aos usuários e em dobro. Mas vamos ao rescaldo das consequências à invasão ao Detran pelo GAECO. O prejuízo
da devolução do dinheiro pelos serviços cobrados e não prestados resultarão numa sangria de mais de 15 milhões de reais na receita do Detran. Mais grave de tudo isso, sabem quem voltou a pegar os serviços de gravames no Detran? A PSG Informática do João Roberto Bairdi. Então eu pergunto aos senhores, tem ou não tem coisa errada? Ou como dizia a minha tia Laura, tem ou não carne debaixo desse angu? Querem mais? A PSG Informática, que cobrava 73 milhões pelos serviços, está cobrando hoje 19,5 milhões pelos mesmos serviços que prestava. Então, nessa operação, que começou com uma denúncia falsa, feita em ata registrada pelo Sindicato dos Servidores do Detran, tem ou não tem as digitais do tal de João Roberto Bairdi? Quem mais teria interesse em desestabilizar a empresa que estava fazendo, por 1/3 do preço que ele cobrava, os serviços que ele fazia? Falando em crime, usaram ou não criminosamente o GAECO para tirar quem estava fazendo o serviço por 1/3 parte do que era cobrado, para pôr de volta a empresa do tal de João Roberto Bairdi. E por que fizeram isso? Porque sabiam que o Detran já havia embarcado naquelas mentiraiadas do ex-prefeito Alcides Bernal, fazendo a malfadada Operação Coffee Break, e então usar o órgão com mais outra mentira. Virou um jogo inteligente de usar a promotoria em favor do interesse da PSG Informática. O raciocínio é óbvio. O sindicato faz a denúncia, ela chega ao Ministério Público, onde o pessoal não pensa duas vezes para armar uma operação e um escândalo, fornecendo notícia para a imprensa. E assim derrubaram a pirâmide, o ex-diretor-presidente do Detran, colocaram outro no lugar dele e voltaram o serviço que lhes havia sido tirado por conta que o contrato do Detran com a PSG Informática era escorchante, gorduroso, era, em síntese, um roubo. Se eu fosse um promotor do GAECO e me metessem numa fria dessa, podem estar certos. Eu ia lá agora e tacava toda essa cambada na cadeia. Sim, porque o órgão já passou por uma desmoralização com essa malfadada Coffee Break. Vai passar por outra com essa operação que derrubou e prendeu o ex-diretor do Detran sem que ele tivesse a mínima culpa. E particularmente não estranhei a forma de agir da promotoria, porque se acreditaram numa mentira contada pelo ex-prefeito Bernal, gerando a malfadada Coffee Break com 40 mil páginas, por só conter mentiras, inverdades, histórias do tempo da carochinha. Por que não acreditar noutra história, essa bem mais robusta que a primeira, gerada por uma denúncia onde um sindicato conta em ata que sabia de um esquema para fazer certa empresa ganhar uma licitação e abre o caminho para a derrubada do diretor-presidente do órgão e a volta da empresa do Bairdi para fazer aquilo que ela fazia e que cobrava 73 milhões, agora cobrando 19 milhões. Lamenta-se que um órgão tão poderoso como o GAECO tenha, mais uma vez, sido usado em vão, de forma criminosa, favorecendo uma turminha igualmente criminosa em se tratando de serviços públicos. Não me preocupa só aquilo que é do Estado. Preocupa-me como deve sofrer uma pessoa acusada falsamente quando ela tem certeza
de que estava fazendo o melhor. Preocupa-me a vida dessa pessoa, sua família, seus amigos, a opinião pública e ele como pessoa, enfim. O resultado dessa ópera bufa é o seguinte: de um lado o Detran, do outro o GAECO, e no meio um inteligente usando um sindicato e um órgão para chegar às suas finalidades. Usou o Baird com inteligência, a mão do gato, para tirar a castanha da chapa quente. Usou o seu Baird, o GAECO, para destruir a reputação do ex-diretor-presidente do Detran, para que a PSG Informática voltasse a prestar serviços ao Detran, onde havia sido legalmente apeado. Usou a falta de bom senso do GAECO para voltar a fazer serviços ao órgão. É triste vivenciarmos mais um engano como esse, onde alguém trama, derruba uma pessoa séria, destrói a reputação dessa pessoa para voltar a prestar serviço ao órgão de onde havia sido tirado. É mais uma mentira que quase virou verdade. Mais vidas destruídas em nome do lucro. Mais coisas para a contabilidade negativa dessas operações que precisam ser repensadas e analisadas, a fim de que não destruam mais reputações de pessoas desta sociedade, como vocês fizeram na Coffee Break e agora com esse senhor Gerson Claro. Infelizmente, essa é a verdade. E para terminar, um alerta: 3 pessoas da PSG Informática estão prestando serviço terceirizado dentro do Detran. Isso não pode. Isso é proibido. Isso é crime. Bom dia.